Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA-Senar. Olá! Começa agora mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preços em negócios rurais. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o panorama do mel brasileiro, as enchentes e seus efeitos. Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, e convidamos hoje para falar sobre esse assunto a Kalinka Cosa, ela que é assessora técnica da CNA, atua na área de sanidade animal e também à frente dos temas relacionados à apicultura. Seja muito bem-vinda, Kalinka. Muito obrigada, Natália. É um prazer muito grande estar aqui hoje e trazer um pouquinho do cenário nacional sobre a apicultura e meliponicultura, né? Antes de a gente entrar nesse tema geral da apicultura, a gente está aqui também porque, por conta das enchentes que estão afetando ainda, o estado do Rio Grande do Sul, diversas atividades agrícolas e pecuárias foram afetadas, produtores rurais, e a apicultura é uma das atividades também que foi comprometida, né? Sim. Então, antes de entrar nessa questão dos impactos, do que está acontecendo no Rio Grande do Sul, eu queria que você trouxesse uma visão sobre a importância da apicultura no Brasil. O Brasil hoje é um dos maiores exportadores de mel. Então ele exporta tanto o mel quanto os seus outros produtos também, né? A gente tem o própolis, vários outros produtos derivados. Hoje a gente tem uma produção muito grande concentrada no Rio Grande do Sul, Paraná, Piauí e Minas Gerais. Então, Rio Grande do Sul, Paraná e Piauí tem uma produção semelhante ali entre 13% e 15% da produção nacional. Esses estados, então, têm uma representatividade muito grande. Minas Gerais, hoje, a gente tem aí uma representatividade de 10%. O Piauí tem uma característica bem interessante, que a sua produção é quase que toda exportada. 90% dessa produção vem de agricultura familiar, vem da agricultura familiar. E os méis produzidos no Piauí são méis multiflorais, então tem uma característica toda especial que atraiu muito esse mercado para a exportação. Você citou os principais estados produtores e dá para observar que a produção de mel está de sul até o norte do país, né? Porque vai subindo ali, Rio Grande do Sul, Minas e também o Piauí, com uma produção semelhante, né? Então dá para ver que é uma presença nacional mesmo da produção de mel e desses apicultores, né? Sim, a gente tem mel hoje no Brasil inteiro. A gente tem alguns estados com uma produção um pouco maior e outros com uma produção menor. Mas é uma atividade em ampla expansão. Então a gente tem mostrado um crescimento grande aí de produção do mel e de seus subprodutos também, né? Agora, em relação ao que ocorreu no Rio Grande do Sul, eu queria que você comentasse o que exatamente aconteceu com a parte desses apicultores, como que era a produção lá, quais são os impactos, qual que é a situação hoje no estado que você tem acompanhado. O Rio Grande do Sul vem passando por essas adversidades climáticas desde o ano passado, né? Então, essa foi a terceira enchente que aconteceu no estado e os apicultores já vêm sofrendo desde o inverno do ano passado. Então, setembro de 2023, esses enxames já vêm enfraquecendo, né? Por essas adversidades. A questão das enchentes, a gente tem ali uma perda muito grande da fauna, né? Então, a gente tem uma perda de pasto apícola, de alimentos naturais disponíveis para essas abelhas. Hoje a gente estima-se aí que a perda total de colmeias esteja em 10%, né, de perdas totais, só que a nossa maior preocupação é em relação aos que sobreviveram. Então, esses animais que sobreviveram, esse restante da população de abelhas, né, de polinizadores, a nossa preocupação é em mantê-los vivos. E com essa perda de pasto apícola, com essa perda da diversidade, da disponibilidade de alimentos naturais, há necessidade, então, do produtor em fazer uma suplementação, uma alimentação artificial, para que esses enxames que já estão enfraquecidos desde o ano passado, para que eles possam passar esse período agora de entre-safra, esse período de inverno que está começando, que ele possa ter alimento disponível, né, nas colmeias, para que ele consiga passar por esse período e esteja um enxame bom, um enxame sadio na próxima florada, né? Quais condições climáticas
climáticas, você falou sobre isso, já vem de 2023 e eu acredito que em outros momentos que também teve efeitos adversos de clima, a gente passou por um período seco também, em período de laninha, né, antigo no sul, o sul passou pela essa seca, agora em 2023 teve um excesso de chuva também, períodos com aumento de temperatura. Como que esses efeitos adversos de clima acabam comprometendo de forma geral o resultado ali, ou a sanidade, o que vem a dar o caráter de produção, né, desse mel e da manutenção dessas colônias? A nossa preocupação em relação a essas alterações climáticas é em relação também à produção de mel, né? Mas também do número de polinizadores para a produção de alimentos. Então, quando a gente fala de alterações climáticas, a gente tem a elevação da temperatura que pode afetar também. Algumas culturas apresentam uma variação, uma resposta diferente à variação de temperatura. E algumas culturas são totalmente dependentes desses polinizadores. Então, um exemplo, a gente tem o aumento de temperatura em algumas culturas que diminui o perfume floral, ou seja, a atratividade para esses polinizadores, como o morango, por exemplo. Se a gente tem um aumento da temperatura, o morango diminui essa atratividade, então com isso a gente tem uma diminuição da produtividade dessa cultura. Então a gente tem observado essas alterações então, climáticas em relação à produtividade de alimentos em decorrência da dificuldade desses polinizadores em chegar até as flores ali ou até essa cultura. Isso deve acabar comprometendo também a quantidade de abelhas, de alguma forma, né? Reprodução, Sim. E aí que resulta também no volume produzido de mel? Sim, isso interfere. A gente tem aí a perda de pasto apícola, né? Então, essa perda dessa biodiversidade da fauna afeta a disponibilidade de alimentos para as abelhas. E com isso a gente tem um enxame mais fraco, se não houver essa alimentação artificial ou essa suplementação da alimentação para as abelhas. A gente tem um enxame mais fraco e uma consequente diminuição na produção de mel. E aí você comentou sobre o Brasil ser um importante exportador de mel também, alguns estados com uma representação muito grande na exportação. Não foi um estado afetado como o Piauí. Mas certamente, então, esse comprometimento das colmeias no Rio Grande do Sul vai interferir no volume exportado do Brasil. Como que o setor tem avaliado esse possível prejuízo em relação à produção? Qual que é a visão do setor em relação ao volume produzido? Se há alguma estratégia também para recuperação dessa produção já de imediato? Nesse período agora a gente enfrenta a entre-safra, né? Que a gente fala que é nos períodos ali de julho até setembro, outubro, ali a gente tem o inverno. Então já tem ali um período de menor produção de mel, de menor disponibilidade desse produto. E, consequentemente, a gente, nesse período de inverno, a gente tem um maior consumo de mel. Então, geralmente, os produtores que já fizeram a colheita desse mel têm um estoque para venda nesse período. E agora é o período de manutenção desses enxames, dessas colmeias, né? A questão do Rio Grande do Sul hoje a maior questão de oferta de alimento artificial para essas abelhas, para que elas possam passar por esse período e nesse próximo período da próxima estação, elas possam estar aptas ou estarem sadias, fortes, com enxames bem estabelecidos, para que realmente a produção possa ser maior. Porque se a gente não cuidar dessa produção agora, de manutenção, se a gente não manter vivo aquilo que ainda está vivo, a diminuição da produção vai ser ainda maior. A gente tem hoje ações voltadas a isso, né? Mas também de recuperação das colmeias que foram perdidas 100%. Mas aquilo que está vivo a gente precisa manter vivo para que o impacto não seja maior, para que a gente consiga repor depois na época certa, estimular essas abelhas à reprodução e aí repor tanto as abelhas quanto os polinizadores. E mesmo com essa condição que ainda afeta o estado do Rio Grande do Sul, que ainda recebe um volume significativo de chuvas, há como fazer essa recuperação das colmeias que ainda não foram comprometidas, não foram perdidas totalmente. Sim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado em relação à sanidade. Então, a gente não pode ter a vinda de outras colmeias, de outras abelhas, de outros estados que tenham uma condição sanitária diferente da do Rio Grande do Sul. E a gente
pretende fazer o quê? Então, estamos em contato com os presidentes das federações apícolas do Rio Grande do Sul, com o setor lá, para a gente ter um fortalecimento dos enxames que estão disponíveis, para que na época correta, na próxima estação, esse enxame ele esteja forte o suficiente para fazer a divisão, né? A gente estimulá-los à reprodução, e depois a gente ter um plano de ação de distribuição desses enxames às pessoas que perderam. Então, é um trabalho grande que precisa ser feito dentro do estado, porque a gente precisa manter a questão, o status sanitários do Rio Grande do Sul preservado. Então, a gente não pode ter, por exemplo, a vinda de outras colmeias. Como que seria essa vinda de outros estados? Hoje, como a gente sabe que houveram produtores que perderam totalmente as suas colmeias, alguns apicultores demonstram a solidariedade de querer doar colmeias para o Rio Grande do Sul. Mas a nossa maior preocupação é que alguns estados possuem um status sanitário totalmente diferente em relação a algumas doenças do Rio Grande do Sul ou de outros estados. Então, nós não podemos receber animais de outros estados com condições sanitárias diferentes para que não tenha entrada de novas doenças no Rio Grande do Sul. Aí é importante a gente fazer um parênteses, que provavelmente a gente poderia ter falado no início desse episódio, mas é de que não parece, porque a abelha lá, um inseto, mas ela é considerada uma produção animal, né? Sim. Então toda a questão sanitária está coberta pelas especificações, normas, legislação da área de produção animal, programas sanitários. Então é por isso um cuidado tão grande com um animalzinho tão pequeno. Tão pequeno. A gente segue a mesma legislação para animais de produção. Para o trânsito de animais, para o trânsito de abelhas, né, esse deslocamento entre uma propriedade e outra, ela deve ser comunicada através da GTA, que é a Guia de Trânsito Animal, que é o que garante isso, né? A rastreabilidade animal. Então, saber de onde essa abelha saiu e para onde ela foi, no caso de algum evento sanitário ou alguma coisa, a gente ter por onde rastrear essas colmeias, né? Ou esses animais. E no caso do perfil desses produtores do Rio Grande do Sul, eles eram prioritariamente apicultores mesmo, ou geralmente o produtor tem atividade de apicultura e uma outra atividade na propriedade? A característica do Rio Grande do Sul são muitos pequenos produtores. Alguns têm a apicultura como atividade principal, com um maior número de colmeias, né, por produtores, mas também a gente tem uma participação muito grande da apicultura e meliponicultura como atividade secundária, né? Então a gente tem os dois cenários ali no Rio Grande do Sul e isso distribuído para todos os outros estados, né? Uma preocupação é em relação às abelhas sem ferrão que eram criadas nas cidades, né? Então, essas abelhas no Rio Grande do Sul hoje, como elas eram criadas na cidade e algumas cidades que enfrentaram essas enchentes, houve a perda quase que 100% desses animais. Há até um relato de um produtor que possui essas colmeias dentro de casa, né, na área em casa, e ele, no momento da inundação, ele subiu as caixas para o sótão, e o sótão foi todo tomado, então ele perdeu 100% das colmeias, né? Outros produtores já relatam a perda aí de 1/3 da produção, então de 1.500 colmeias que eles tinham, foi perdido 500. Então você vê a expressividade, né, para esses produtores de perca nesse momento. É uma fonte de renda para esses produtores, certamente eles também precisarão de outras medidas de apoio, assim como demais produtores de atividades agrícolas, também pecuaristas, né, que tiveram perdas muito significativas, vão ter o comprometimento da sua produção, ainda muito sem uma expectativa, né, de quando que vão conseguir retomar as suas atividades, se é que vão conseguir, mas por enquanto, como você falou, tem medidas sendo feitas e direcionadas, priorizando essas colmeias que ainda podem ser recuperadas, né? Sim, sim. A gente tem hoje aí os planos de ação de curto, médio e longo prazo, né? Então, os planos de ação que a gente tem imediatos que precisam ser feitos para
manter vivos as abelhas que estão vivas ainda, e uma preocupação que elas fiquem vivas para que haja no momento correto a repopulação. Então a gente tenha o aumento do número de polinizadores, porque a gente não fala só de abelhas só na produção de mel e seus produtos, a gente fala das abelhas também como polinizadores, e a nossa maior preocupação é em relação à produtividade de alimentos. Uma vez que sabe-se que a polinização é responsável pelo incremento da produção agrícola. Então, a gente tem aí algumas culturas que são totalmente dependentes desses polinizadores, como é o caso da maçã, o caso do cacau, e algumas culturas que têm aí um incremento de produção, como a soja, a laranja, o café, que podem chegar de 10% a 40%, 50% da produção. Então, a gente vê a expressividade do número dos polinizadores para a produtividade e também para elas fazem parte desse ecossistema, né? Sim, que acaba influenciando, como você falou, na questão de produtividade, contribuindo. E muito provavelmente esses produtores já estão acostumados a ter esses polinizadores ali na sua lavoura, né? E agora, com essa perda, realmente é uma perda significativa aí, que pode afetar as futuras safras por não ter esses polinizadores. Então, são 2 pontos bem importantes que você citou. Primeiro, a renda, né, dessas famílias que produzem, e o setor, o mercado de mel, e também no caso desses polinizadores que são tão importantes e fazem parte do ecossistema e da produção agrícola. Então, a importância da restauração de áreas naturais, né, da preservação dessas áreas para garantir a presença desses polinizadores. Que também deve estar dentre um dos principais esforços que vai ter lá no estado para a recuperação desse ambiente. Com certeza. Bom, Kalinka, a gente acabou falando mais de coisas negativas, né, que o setor tem passado agora, mas o setor também tem tido perspectivas muito positivas e crescido, os produtores vendo oportunidade nesse mercado. Tem o programa da CNA, o AgroBR, que inclusive auxilia produtores que querem ser exportadores de mel, e também uma iniciativa esse ano para valorizar a qualidade dos produtores do mel, né, produzido por esses apicultores. Então, para a gente encerrar, eu queria que você falasse um pouco sobre essas iniciativas e como elas vêm auxiliando o crescimento da produção de mel no Brasil, dando mais perspectivas e contribuindo para o produtor ter interesse em buscar mais qualidade, né, nesse mel e ter um retorno maior no seu negócio. A gente tem alguns programas aqui que direcionam toda essa cadeia produtiva da apicultura e meliponicultura, né? Nós temos o Senar com os cursos de formação profissional rural e a ATEG, né, que é assistência técnica e gerencial. E esse ano nós tivemos aí o lançamento do Juntos pelo Agro, que é uma ação CNA, Senar, junto com o Sebrae, que proporciona toda uma atuação, o que a gente fala que a gente dá toda uma estrutura para esses produtores. Então, os produtores recebem uma assistência técnica e gerencial e assistência tanto do Sebrae também na atuação nessa cadeia. E a AgroBR, ela atua nos produtores, preparando esses produtores para exportar os seus produtos para o mercado. E a questão da qualidade desses MEIs, desses produtos, é um fator fundamental, em que a gente precisa garantir as questões sanitárias, as questões de identidade, qualidade desse mel, para que a gente possa exportar um bom produto e ter a confiabilidade dos mercados nos nossos produtos aqui do Brasil. E também este ano estamos com a premiação do melhor mel do Brasil. Estamos com as inscrições do concurso do mel em aberto. Então, os produtores, apicultores, meliponicultores que tiverem interesse em se inscrever e participar desse concurso, acessem o site da CNA. Essa também é uma iniciativa muito boa, né, e que traz resultados bastante positivos para o produtor por meio do programa Alimentos Artesanais e Tradicionais. Já tiveram vários concursos de qualidade e este ano o mel sendo contemplado. Então, que bom que também, no momento tão desafiador para o setor, tenha uma iniciativa e que produtores vão ter a oportunidade aí de enviar suas amostras e concorrer a esse prêmio
Todos os concursos anteriores tiveram um resultado bastante positivo para os produtores vencedores, finalistas, então fica um incentivo aí para você que é produtor de mel, enviar suas amostras. A gente pode deixar o link aqui na descrição desse áudio ou desse vídeo para vocês terem acesso imediato ao regulamento e participar. E nós chegamos ao final do nosso episódio. Kalinka, muito obrigada pela sua participação, por trazer essa atualização sobre o que de fato está acontecendo ainda no Rio Grande do Sul, que é lamentável a situação. A gente espera mesmo que esses produtores consigam se recuperar por meio de todo o apoio que está sendo dado do sistema CNA e também de outras iniciativas, solidariedade de outros estados, das pessoas físicas, né, tentando de qualquer forma auxiliar a recuperação desse país. E no caso do setor, a gente também espera que eles consigam ter essa recuperação, que a gente tenha uma regularização tão logo seja possível do setor de mel, o Brasil consiga continuar atendendo seus países, seus mercados, né, não seja comprometida a exportação. Então é o que a gente espera mesmo de positivo desse setor. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. E você que ficou com a gente até aqui, muito obrigada pela sua audiência. Esse foi mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, e até o próximo episódio. Tchau, tchau! Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar.